rins são responsáveis por filtrar o sangue e por auxiliar na eliminação de toxinas do organismo. Mas a doença renal crônica afeta essas funções. No programa de hoje, saiba que o cuidado com as taxas de diabetes e com a pressão arterial ajuda a prevenir esse problema. Conheça também qual é a área da medicina responsável por tratar a doença. O que é a doença renal crônica? A doença renal crônica ela é caracterizada pela perda progressiva e reversível das funções do rim. Como sabemos, o rim ele é importante para filtrar o sangue e eliminar as suas impurezas, mas também ele é importante para controle da pressão arterial, controle de líquidos no organismo, produz também hormônios, entre tantas outras coisas. Então, quando o rim perde sua função por mais de 90 dias, a gente classifica como doença renal crônica. Quais são os principais sintomas da doença renal crônica? A doença renal crônica, no início, ela é silenciosa, né? Ela não dá muitos sintomas. O paciente pode ser totalmente assintomático. Só que, à medida que a doença progride, o paciente pode ter inchaço nas pernas, falta de apetite, enjoo, perda de peso, uma fraqueza generalizada, irritabilidade. Então, são sintomas bem gerais que chamam a atenção na fase mais avançada da doença. Quais são as principais causas da doença renal crônica? Hoje, as principais causas são hipertensão arterial sistêmica, pressão alta e o diabetes, mas também a obesidade, o tabagismo, há condições genéticas hereditárias, então quem tem doença renal na família tem um maior risco. Existem também as glomerulonefrites, que são doenças autoimunes, onde o próprio organismo ataca seu rim, né? Então, doença calculosa renal, infecções urinárias de repetição, então são diversos fatores de risco, com destaque para a hipertensão e a diabetes. Como a doença renal crônica é diagnosticada? Ela é diagnosticada com um exame simples, então a gente consegue identificar no início com a alteração da creatinina, que é um exame feito no sangue, creatinina sérica, e também um exame de urina simples. Então você consegue rastrear no início e verificando qualquer alteração, você pode procurar um médico especialista para ter os cuidados adequados. Qual especialista é responsável pelo tratamento da doença renal crônica? O especialista indicado é um médico nefrologista, então ele vai avaliar o melhor tratamento, vai fazer o segmento adequado desses pacientes. Logicamente, na atenção básica, o médico da família comunidade ou o seu médico assistente, como cardiologista, endocrinologista, vão poder também dar um cuidado a esses pacientes de maior risco. Mas quando a doença se avança, é importante que ele procure um nefrologista, que é o especialista. Quais fatores de risco aumentam a chance de desenvolver a doença renal crônica? Pacientes que têm hipertensão, pacientes que têm diabetes, obesidade, tabagismo, história familiar de doença renal, pacientes mais idosos que usam múltiplas medicações, algumas medicações são problemáticas para o rim, como os anti-inflamatórios, são pacientes que têm que ter um maior alerta em procurar, em fazer o rastreio da doença renal crônica. A doença renal crônica tem cura ou apenas controle? A doença renal crônica, como o nome diz, é uma condição, da mesma forma que hipertensão, diabetes, você não cura, mas você consegue controlar para que ela não avance aos seus estágios finais, né? Onde o paciente vai ter uma pior qualidade de vida. Então é importante que a gente faça o diagnóstico precoce e controle a evolução da doença e o paciente tenha uma qualidade de vida adequada. Que tipo de tratamento está disponível para pacientes com doença renal crônica? Hoje a gente dispõe de vários medicamentos. Então, à medida que a gente controla a hipertensão, controla o diabetes, alguns fatores de risco, existem as medicações que vão controlar essas doenças e, consequentemente, vão controlar também a doença renal. Naquela situação da doença mais avançada, aí a gente abre mão, vai ter como opção também pelo Sistema Único de Saúde, da hemodiálise, a diálise peritoneal e também um transplante. Então, quando chega uma situação bastante avançada, a gente tem essas terapias que vão substituir o rim. Quais hábitos do dia a dia ajudam a prevenir a doença renal crônica? É importante ter uma vida saudável, né? O paciente faça atividade física, perca peso, não fume, controle seu colesterol. Então, elimine, né, o excesso de sal da dieta, que é um grande vilão também, né? Ingesta exagerada de proteínas. Então, são situações que vão ajudar a não ter a doença renal, ou pelo menos não fazer com que ela progrida. Então, hábitos saudáveis, atividade física, como tantas outras atividades, ajudam a prevenir e a controlar a doença renal crônica. Quando é necessário procurar um nefrologista para um tratamento de diálise ou saber se é necessário um transplante renal? Se a doença renal progredir, ela vai dar sintomas mais graves, como inchaço,
vômitos, perda de peso. Então, quando o paciente tem a função ali abaixo de 15%, 20%, 10%, ele começa a ter sintomas importantes e aí o tratamento vai ser a substituição renal, que seja hemodiálise ou diálise peritoneal ou o próprio transplante como opção para controle desses sintomas. Então, quando está ali abaixo de 15%, 10%, o paciente vai ter sintomas muito graves e é importante fazer a terapia adequada. No próximo bloco, saiba que os exercícios físicos regulares e o fim da prática do tabagismo colaboram na prevenção da doença renal crônica. Informe-se também sobre onde fazer o tratamento no Vale do São Francisco. O Sertão Saudável volta já! Agora, no segundo bloco, vamos falar um pouco do panorama geral da doença renal crônica. Então, é importante que a gente saiba que a cada 10 pessoas, em média, uma pessoa tem doença renal crônica e, para piorar esse panorama, poucas pessoas sabem. Então, é importante aqueles pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, grande tabagista e que têm história familiar de doença renal, façam exames periódicos, exames que vão identificar a doença renal crônica no início. Então, exames simples como a creatinina sérica, feita no sangue, logicamente, e exame de urina, sumário de urina. Então, ele vai conseguir identificar muito precocemente a doença renal e a gente vai poder tratar, evitar que a doença progrida. Então, à medida que a gente trata a pressão arterial adequada, a diabetes, tem uma dieta balanceada, uma vida não sedentária, tudo isso vai ajudar a prevenir e evitar também que a doença renal progrida. Então, quanto antes a gente identificar, a gente vai poder oferecer um tratamento totalmente gratuito pelo SUS, para que a doença não evolua. Aqui na região, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco é uma das referências em atendimento em doença renal crônica e tantas outras doenças renais. Então, a gente faz o tratamento aqui, faz o diagnóstico, acompanha o paciente totalmente de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Então, pacientes que têm fator de risco, façam seus exames e, quando for preciso, procure um especialista, que é o nefrologista. Mas é importante que, desde o início, tenha história familiar, doença renal, identificada na família, hipertensão, diabetes, faça um exame com frequência que a gente pode identificar no início e fazer uma terapia adequada para que a doença não progrida.